Boa noite, queridos amigos, estimados irmãos, estimadas irmãs. Nos encontramos juntos mais uma vez na nossa programação semanal do nosso Café com Kardec e Amigos. Essa combinação que eu sempre gosto de dizer, uma combinação maravilhosa, Café, Kardec e Amigos, uma programação que já faz parte da nossa rotina, todas as segundas-feiras, às 19h30, pelo nosso canal Seridó Espírita e com retransmissão pelos nossos canais parceiros, a Rádio Portal da Luz, TV CECAL, TV 7, Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade e também retransmitindo através do Facebook do Núcleo Espírita Seara de Luz da cidade de Currais Novos. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas para essa nossa edição de número 75 do nosso Café com Kardec e Amigos. Nesta noite, teremos a volta de um irmão, de um confrade querido que já esteve conosco em um café e retorna nesta noite para nos brindar novamente com a sua presença, do Rio de Janeiro, professor, expositor espírita, divulgador da doutrina espírita com atuação na TV Nova Luz, trabalhador do movimento espírita. Nós chamamos para a tela com muito carinho o nosso querido Américo Nunes. Seja bem-vindo, Américo. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, muito obrigado pela companhia de cada um de vocês nesses nossos próximos minutos. Muito obrigado, querido Igor, obrigado. Muito bem. Bom, vocês já sabem, nós começamos o nosso café, o nosso querido Américo vai fazer a sua abordagem inicial. Na noite de hoje, nós temos uma temática por demais interessante, as prisões do espírito. Não tenho dúvida que teremos excelentes reflexões sobre essa temática, e vocês já podem, à medida em que o nosso irmão for fazendo a sua abordagem, deixar as suas perguntas no chat, porque no segundo momento do nosso café, nós temos aquele bate-papo, aquela interação, respondendo as perguntas que vocês irão, com certeza, deixar para a gente. Então, Américo, sem mais delongas, reforçando mais uma vez a alegria de tê-lo conosco, fique à vontade para o primeiro momento, para essa primeira parte da sua abordagem, e seja mais uma vez muito bem-vindo. Muito obrigado, meu querido irmão, obrigado. Obrigado a cada um de vocês que participa aqui do Café com Kardec. Eu estava conversando com o pessoal, já que eu vim para o Café com Kardec, eu trouxe meu cafezinho. Ó. Não é fake, não. O pessoal pode olhar aqui, ó, que às vezes, né? O pessoal pode pensar assim, a xícara só faz parte do cenário, porque é o Café com Kardec. Não, é um cafezinho mesmo que eu trouxe aqui, bem quentinho, bem gostoso. Então, estejam todos aí servidos ao nosso Café com Kardec. É o nosso momento de tomar o nosso cafezinho, de fazer as nossas reflexões sobre o Espiritismo. Sempre que eu falo sobre o Espiritismo, eu procuro trazer um monte de citações espíritas, colocar aqui, ler algumas coisas. E hoje eu resolvi que a gente vai falar mais do nosso dia a dia. Tudo baseado no Espiritismo, mas vamos tentar falar um pouquinho mais do nosso dia a dia. Eu vinha pensando já nisso há bastante tempo, porque muitas das vezes a gente estuda o Espiritismo muito distante de nós. Muitas das vezes a gente estuda o Espiritismo só lá como uma ciência, como algo, uma matéria de estudo em si, e não vemos o quanto o Espiritismo se coloca, se faz presente dentro da nossa vida, dentro do nosso cotidiano, a cada momento, a cada passo da nossa vida. E pensando nisso tudo hoje, eu vinha do meu trabalho agora há pouco, cheguei agora há pouco, na minha motocicleta lá estava eu caminhando, andando ali vagarosamente. No Rio de Janeiro as pessoas não são tão calmas, não, mas também não são tão nervosas no trânsito como em algumas cidades, não. As pessoas andam no ritmo normal, estavam todos ali andando devagarzinho ali, passando normalmente ao lado dos carros, e quando de repente, ao passar assim num carro à frente, eu avistei que o rapaz do carro, ele olhava, apontava para o motoqueiro assim atrás, fazia com o dedo assim para trás e batia no carro, e fazia tum, 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 e batia assim, e em nítida afronta, sabe? Eu pensei primeiro assim, o que será que ele está fazendo? Será que é amigo dele que está lá? Aí eu percebi que o primeiro olhou assim, meio com cara feia para ele com cara feia. Aí passou o segundo, a mesma coisa, bateu assim, apontou, como quem diz, e aí, vocês vão chegar perto do meu carro? Vão... é,
mexer nele, vão fazer o quê? E nítida afronta, ninguém estava ali fazendo nada. Isso é uma coisa tão rara que me chamou a atenção. Graças a Deus que isso é raro. Mas, de todo modo, aquele cidadão ali queria arrumar alguém ali para arrumar um problema com ele, para tirar satisfações, né? Como se diz aqui, não sei como é que fala aí, deve ter uma expressão, né? Sempre tem uma expressão que a gente usa para isso. Mas nitidamente ele estava buscando ali alguém para tirar uma satisfação com ele e eu também passei por minha vez, e quando eu passei, ele fez a mesma coisa, bateu no carro, apontou para mim, apontou para a lateria aí, ó. E eu olhei, passei diante, segui. Mas mesmo, no mesmo momento que eu falei para mim assim, não, isso aí não tem a capacidade de me atingir, né? Ele já tinha ficado lá para trás, isso aí não vai me abalar psicologicamente. No mesmo ponto que eu pensei isso, no mesmo momento em que eu pensei isso, começou a ver, começou a vir na minha mente tudo aquilo ali. Eu falei, pô, mas para que isso? Por que ele está ali querendo arrumar confusão? Não tem ninguém querendo arrumar briga com ele. E aquilo começou na minha cabeça. Eu falei, poxa, as duas pessoas que passaram antes de mim, pelo menos, tão calmas, tão tranquilas, ninguém deu nem a mínima para ele, ele continuou ali tentando arrumar algum problema com alguém. O que esse cidadão tem na cabeça? Aí veio na minha mente que eu tinha que fazer uma oração por ele. Mas eu de início não consegui, não, tá? Perdoa aí os irmãos em casa, porque às vezes a gente espera que quem vai vir aqui falar seja aquele espírito iluminado, assim, sabe? Não é o meu caso, o meu ainda é esse de tropeça, cai, levanta, tropeça, cai, levanta. Ainda estou nessa situação de querer engatear para uma situação melhor, mas ainda estou me arrastando um pouquinho ali. Se você também está nessa mesma situação, temos as mãos juntos e vamos tentar seguir adiante rumo à nossa melhora espiritual. Mas eu ainda estou nesse momento, então de início eu não consegui orar por ele não. Foi um pouco chateado, eu comecei a pensar e assim, eu percebi que a metade do meu caminho eu estava com a minha mente, eu saí de lá já do meu trabalho, com a minha mente toda voltada para a nosso encontro de hoje, porque eu sempre faço isso, né? Eu tenho pouco tempo, às vezes eu tenho que aproveitar aquilo ali. Boa noite, ó, minha esposa dando boa noite aqui, todos os irmãos aqui, né? Gorete Lima também dando boa noite, Gorete, boa noite, Olga Wilde, né? Nossa querida Olga, nosso Igor, que está aqui conosco hoje no nosso café, Marcílio Araújo, sejam todos muito bem-vindos, tá? E aí eu percebi, sabe o que, meus irmãos? Eu sempre venho, então, como eu falei para vocês no meu trabalho, já pensando, né, no que eu vou falar, estudando ali os pontos na minha cabeça, tentando ligar todos os livros, né? Que a gente estuda um monte de livro espírita, né? E tem o Evangelho, tem o Céu e o Inferno, tem o Livro dos Espíritos, tem os livros de Chico Xavier, a gente vem com um monte na nossa cabeça ali e a gente vai tentando concatenar para poder saber o que a gente vai falar aqui. E essa era a minha intenção quando eu de lá saí do meu trabalho. E de repente, eu percebi que a metade do meu trajeto eu não consegui pensar em nada. Eu não conseguia pensar em nada além daquele desaforo que aquele cidadão estava fazendo ali aos quatro cantos do mundo. Não era para A ou para B, não era para mim, não era para o cidadão da frente, não era para o outro, era para todos. A insatisfação dele era com a vida, a necessidade dele de arrumar uma briga qualquer, um tumulto qualquer, de causar esse mal-estar nas pessoas, era dele, não tinha um alvo específico, eram todos que passassem por ali. E eu comecei a pensar que ainda que eu não tivesse nada a ver com aquele cidadão, e ainda que eu não tivesse nem passado perto do carro dele, eu olhei ele assim fazendo aquilo, não fez a mínima diferença para mim naquele momento, mas só o fato de eu ter ligado o meu pensamento nele, eu já fiquei completamente preso àquilo. E aí eu percebi, eu continuo naquele momento, apesar de eu ter passado a metade do meu caminho, do meu trajeto para a minha casa, pensando naquilo ali, num looping dentro do meu cérebro, pensando em várias coisas e falando assim, não, eu não posso ter raiva dele. Eu preciso fazer uma oração. Eu não posso guardar isso. Ele está numa situação difícil, tentando me colocar no lugar dele. Aquilo tudo foi girando na minha cabeça. Isso tudo enquanto eu caminha, dirigia para minha casa. Até que num determinado momento eu pensei nisso. Eu falei, puxa, metade do meu trajeto eu vinha preparando a minha palestra. De repente, a metade dele eu perdi, simplesmente amarrado, preso a essa vibração negativa que aquele irmão criou. E aí eu, num primeiro momento, eu fiquei mais chateado ainda.
e com um pouco mais de dificuldade ainda de me desligar daquela situação, porque ainda veio na minha mente, nossa, ele está me atrapalhando tudo aquilo que eu preciso estudar aqui dentro da minha mente para poder conversar daqui a pouco no Café com Kardec. E aí aquilo ali, chegou um determinado momento que caiu uma ficha e falou, não, ele não está me atrapalhando, na verdade ele está me ajudando, porque esse é o nosso tema de hoje, esse é o nosso foco principal de hoje, as prisões do espírito, como nós podemos nos aprisionar a determinadas energias negativas, a determinados lugares, a determinadas situações, sem que muitas das vezes a gente consiga sequer perceber. Muitas das vezes a gente consegue até chegar a raciocinar e falar, poxa, por que eu estou preso nesse looping de ficar aqui o tempo todo pensando nisso? Isso não vai me levar a lugar nenhum. Mas outras inúmeras vezes a gente sequer consegue perceber isso. Vocês já pararam para pensar nisso? Que muitas das vezes a gente sequer percebe as nossas prisões mentais. Quer ver outra prisão? Essa é uma. E quando eu percebi isso, imediatamente eu parei de pensar nele. Só estou lembrando agora porque minha mãe, Vera Lúcia, Socorro Souza também, sejam bem-vindas. Chegou um determinado momento, o pessoal continua chegando aí, dê boa noite, hein, que eu estou vendo vocês aqui. Chegou um determinado momento que eu percebi, como eu disse para vocês, que ele estava, na verdade, me ajudando, porque isso é o nosso estudo de hoje, é isso que eu queria conversar com você, querido irmão, com você, querida irmã aí de casa. Muitas das vezes nós nos aprisionamos a situações, a vibrações, a pessoas, aquilo ali representa uma verdadeira prisão para o nosso espírito e a gente não consegue se libertar. O Espiritismo nos explica, na sua vasta bibliografia aí, na sua vasta literatura, desculpa, que nós podemos nos aprisionar tremendamente as pessoas através do rancor e da mágoa. Vocês já ouviram falar nisso? Vocês sabiam que as obsessões, normalmente, elas são processos que se iniciaram nessa vida e seguem além túmulo ou se iniciaram em vidas anteriores à nossa e ela não desfaz porque nós ficamos imantados àquelas pessoas que nós temos rancor ou às pessoas que têm rancor de nós. O rancor, o ódio, os sentimentos negativos, eles imantam, eles juntam tanto as pessoas quanto o próprio laço do amor. Se você quer se você ama muito uma pessoa e quer que ela esteja durante o tempo todo contigo, seja em pensamento, seja através das vibrações, seja fisicamente, a melhor maneira que você tem é amá-la. Mas se você não quer ficar perto de uma pessoa, se você tem aquela pessoa que você fala assim, nossa, essa pessoa aí não acho uma pessoa muito legal, faça o seguinte, tente tratar, isso é a nossa tarefa diária, minha, sua, de todos nós. Nossa querida irmã Clara também aqui, seja bem-vinda. A nossa grande tarefa de todos os dias é tentar nos livrarmos do rancor, porque enquanto nós nutrirmos rancor por qualquer pessoa que seja, nós estaremos permanentemente imantadas, presas, aprisionados a essa pessoa. Então percebam, meus irmãos, o Espiritismo explica para a gente isso. Explica que nós podemos nos aprisionar a pessoas através desses laços negativos. Cristina, bem-vinda, lá de Porto Alegre, já morei aí. Nós podemos, o tempo todo, estarmos ligados às pessoas através desses laços de ódio. Nós podemos nos ligar às vibrações das pessoas, ainda que nós não a conheçamos, não as conheçamos. Por exemplo, eu dei para vocês essa historinha real que eu passei vindo hoje para minha casa. Durante muito tempo eu fiquei ligado exatamente àquela energia do nosso irmão, aquele irmão que estava ali, sem mais nem menos, querendo brigar com o mundo, de mal com o mundo, né? Como a gente fala por aí. E eu fiquei imantado, eu fiquei ligado àquela energia dele e durante a metade do meu trajeto eu não conseguia me desligar. Por mais que eu tentasse me desligar, eu não conseguia me desligar. Então podemos ficar presos a pessoas, ficar presos a situações, a vibrações. Temos também as nossas prisões mais graves, por exemplo, como é a nossa prisão que se dá através do suicídio. Eu não sei se os irmãos já pararam para estudar. Queria muito só jogar um monte de ideias aqui, tá? Porque o Café com Kardec tem essa parte que é maravilhosa, em que nós falamos um pouquinho aqui, quem está aqui como expositor fala um pouquinho, e daqui a pouco já a gente abre aquele segundo bloco, né? Vai ter uma musiquinha no meio, daqui a pouco a gente abre o segundo bloco para nós conversarmos. Essa é a parte mais legal.
Então, eu queria deixar várias ideias aqui. Outra questão também que nos aprisiona bastante, muitas das vezes a gente ignora porque a gente acha que a gente nunca vai passar por isso, mas a gente deveria o tempo todo estudar para justamente nos afastarmos dessa situação. É a prisão que nós nos colocamos através do suicídio. Nós aprendemos também na literatura espírita que muitas das vezes que nós nos suicidamos, nós ficamos presos àquela nossa última cena do suicídio. Isso não é regra absoluta, tá? Pode existir outras formas de sofrimento, de dor. Seja bem-vindo, Valdomiro. Pode surgir outras formas de dor, mas muitos relatos são trazidos para a gente. O livro Céu e Inferno, lá na última parte, ele traz uns relatos sobre isso. Nós vemos também literaturas específicas sobre suicídio dentro do Espiritismo, e há muitos relatos de que nós ficamos presos ali àquela nossa última cena. Então, se eu, por exemplo, eu me suicido me jogando embaixo de um trem, muitas das vezes eu passo ali anos e mais anos. Há uma conta aí que os espíritos nos falam que esse tempo de sofrimento dura em torno do tempo que nós ainda teríamos de vida na Terra, porque a energia vital que a gente ainda tinha para viver ali os 10 anos, ela não consegue se dissipar instantaneamente, então nós continuamos ali ligados àquela emoção, e eu me jogo embaixo do trem para me suicidar, em regra, ou pelo menos em algumas vezes eu fico revivendo aquela cena, eu não consigo sair dali, o meu espírito, ele apesar de já estar desencarnado, seja bem-vindo, José, apesar de já estar desencarnado, o meu espírito, eu continuo revivendo aquela última cena, então eu me jogo embaixo do trem, sinto aquele trem passando em cima de mim, quebrando meus ossos, me causando toda aquela dor, e aí, quando eu acabo aquele sofrimento atroz, aquele desespero, eu retorno de novo e me jogo de novo. E assim eu fico preso àquele looping, aquele círculo ali que não tão facilmente vai se desfazer. É uma outra prisão também que eu causo para o meu espírito. Então, meus irmãos, vocês conseguem perceber que o Espiritismo nos mostra que nós temos muitas formas de nos aprisionarmos. Uma outra possibilidade que nós temos também de nos aprisionarmos é através dos nossos vícios, através daquilo que nos domina. As pessoas que, por exemplo, são viciadas ainda em alguma questão, viciadas em drogas, viciadas em álcool, viciadas em sexo, viciadas em qualquer tipo de vício, elas não conseguem sair daquilo ali. Nós, né? Porque todos nós temos algum tipo de vício. Parece que aquilo ali nos absorve, nós ficamos o tempo todo naquilo ali. Então a gente consegue perceber, por exemplo, alguém que já esteja no estágio mais elevado da viciação do álcool, que aquela pessoa, ela às vezes arruma um emprego, daqui a pouco ela se entrega de novo ao álcool, aí perde aquele emprego, aí ela tenta comprar uma casinha, alguma coisa, aí ela se entrega ao vício do álcool, perde aquela casa, aí tenta arrumar um relacionamento, consegue alguém que seja legal, que esteja ali do seu lado, mas daqui a pouco entra de novo retorna de novo aquele vício do álcool e perde aquela pessoa que estava ali, o companheiro ou a companheira, ou seja, o tempo todo a sua vida, ela segue para algum ponto bom, segue para o ponto em que consegue um emprego, mas ela retorna ao vício e perde aquilo ali. Segue para um bom relacionamento, mas aquele bom relacionamento some quando eu retorno também para o meu vício. E assim eu vou. Esses vícios também, todos eles nos aprisionam também, nos dificultam. O vício acaba sendo uma grande amarra, uma grande prisão também para o espírito. E aí eu queria trazer isso tudo aqui para vocês, meus irmãos, por quê? Porque nós precisamos buscar os antídotos, né? Então eu começo com a primeira historinha lá que eu contei, uma história real, acontecida comigo há pouquinho tempo atrás, quando eu estava vindo alguns minutos, vindo do meu trabalho para a minha casa, e apareceu lá um cidadão querendo brigar com o mundo, né? Fazendo desaforo para todos que passavam, talvez na esperança de alguém arrumar uma briga com ele, e muitas das vezes é tudo que pessoas desequilibradas querem naquele momento, é que alguém arrume uma briga, alguém se indisponha para que
aquela pessoa possa colocar para fora toda aquela mágoa, né? Despejar tudo aquilo de ruim que está dentro dela, ela quer despejar em alguém. Então, todas as vezes que acontece isso, e a gente entra naquela vibração, a gente entra nesse loop que a gente fica pensando naquilo ali e não consegue sair daquilo. Então, qual é um dos antídotos que a gente aprende? Eu até comentei no início com vocês. O dos mais poderosos que eu conheço, eu queria que vocês falassem aqui para que a gente seja bem colaborativo aqui. Botem no chat aqui soluções, dificuldades que vocês têm. Se vocês quiserem também deixar para daqui a pouco, quando a gente for fazer o nosso bate-papo, a gente deixa. Mas coloque aqui um dos antídotos que eu queria trazer para vocês, a oração. A oração, ela tem a capacidade de nos tirar daquela vibração negativa e de nos colocar em outro patamar. A oração, ainda que não haja, ou ainda que não houvesse, porque não há possibilidade da gente orar e não ter ninguém nos ouvindo. Mas a oração, ainda que não houvesse ninguém nos ouvindo, ainda que não houvesse os espíritos de luz, Deus nos ouvindo, ainda que aquela oração fosse apenas uma palavra vazia do meu cérebro, um pensamento vazio, que não chegasse a ninguém, ainda assim, essa oração ela poderia operar verdadeiros milagres, porque só o fato de eu me concentrar naquela oração e falar, meu Deus, me ajuda, guias de luz, anjo da guarda, me ajude a me livrar dessa má vibração, desse mau pensamento, Papai do céu. Tá? Quando eu começo a fazer essa minha oração, naturalmente, é uma forma que eu tenho de mudar o meu pensamento, de mudar a minha vibração para outra dimensão. Então, a oração por si só, ainda que não houvesse ninguém do outro lado me ouvindo, ainda assim, essa oração ela seria formidável para me livrar dessa prisão que é uma verdadeira prisão, quando eu me deixo unir a essas energias negativas de alguém. Quando eu entro em oração, eu consigo mudar essa situação. Que é outro antídoto. Nós estudamos há um pouquinho de tempo também, isso está lá no nosso, na nossa literatura espírita também, no Pentateuco, quando Kardec traz para a gente os ensinamentos sobre obsessão, ele diz para nós que quase sempre a obsessão é fruto de uma história não resolvida de vidas passadas. Então, ele mostra para a gente, nessa passagem, que todas as vezes que nós temos dificuldade de perdoar alguém, que nós guardamos mágoas, que nós nos ligamos a alguém através dos laços do rancor, do ódio, da animosidade, dos sentimentos negativos, eu me imanto a essa pessoa. Qual seria o antídoto para essa grande prisão? Como é que será que eu conseguiria a chave para... Seja bem-vinda, querida Tânia. Como é que eu consigo a chave para desamarrar essa grade dessa prisão que me liga a uma pessoa que eu não gosto, a uma pessoa que eu não quero que esteja próxima de mim, mas eu continuo ligado a ela? Como é que eu desamarro esse nó? Como é que eu desato esse nó? Como é que eu abro a porta dessa grande prisão? Como eu me liberto ou me libero dessa relação doentia com essa pessoa? Vocês sabem? A forma mais eficiente para isso é o perdão. Porque se eu estou ligado a alguém através dos laços de rancor, de animosidade, porque eu não gosto daquela pessoa, porque algo que ela me fez me ofendeu e me fez entrar naquela vibração negativa pensando nela e etc., a única maneira que eu tenho de me livrar daquilo ali, ou a maneira mais eficaz, é perdoando aquela pessoa. Eu ainda me mantenho ligado a ela, porque ainda há coisas que eu não resolvi, ainda há questões mal resolvidas entre nós, ainda há sentimentos que nos ligam um ao outro, sentimentos negativos que imantam. A partir do momento que eu perdoo completamente aquela pessoa, eu me livro de tudo aquilo ruim que está dentro de mim. Eu me livro daquela amarra, daquela nó, daquela prisão que coloca nós dois dentro de uma mesma jaula para nos obrigar a convivermos um com o outro
mesmo que aquela convivência nos faça tão mal. Então, todas as vezes que eu faço isso, eu, eu acabo que eu me ligo, né, através desses laços de ódio, de rancor, eu acabo me imantando, me ligando a essas pessoas. E todas as vezes que eu faço uma reflexão e consigo de coração perdoar aquela pessoa, fazer uma oração para que ela se sinta bem, para que ela me perdoe também, para que eu perdoe, para que ela me perdoe, a partir daquele momento eu começo a não sofrer mais os efeitos dessa imantação. Eu começo a me libertar dessa pessoa. E aí talvez o irmão aí de casa deve perguntar assim, mas se aquela pessoa não me perdoar? Se ela continuar com ódio querendo me fazer mal? Não vai continuar, por exemplo, a obsessão? Há espíritos desencarnados que guardam rancor de nós e que continuam querendo nos prejudicar. E aí, se ele continuar com raiva de mim, eu perdoo, mas ele não me perdoa, ele não vai continuar a perseguição? Meus irmãos, até nisso o perdão serve, a oração, o pedido para que os irmãos que eu tenho ofendido estejam bem, que eles sejam amparados pela espiritualidade superior. Sabe por quê? Porque para os espíritos nos fazerem mal, nós aprendemos também isso no espiritismo, nós precisamos vibrar na mesma vibração. Se o espírito está lá com uma vibração completamente negativa e eu entro num clima de perdão, de misericórdia, de oração, de pedido a Deus para que me ajude, para que ajude o meu próximo, a minha vibração ela muda tanto que aqueles espíritos que querem me atingir já perdem um pouco a possibilidade de me atingir, porque eu começo a não vibrar naquela mesma faixa de vibração, naquela mesma faixa vibratória. Então, eu mudo a minha forma de pensar, não serve só para que eu não queira mais atacar a pessoa, serve também para impedir aquela pessoa de me atingir, porque quando eu mudo é como se eu estivesse numa mesma via com ela, sempre batendo de frente, sempre fazendo mal, recebendo mal. A partir do momento que eu resolvo seguir pela via do perdão, pela via da oração, de fazer o bem, é como se eu pegasse um outro caminho. Então, aquela pessoa, por mais que ela continue com raiva de mim, queira me achar para me fazer mal, ela não me acha mais, porque eu já estou em uma outra situação, em outro caminho, o caminho do amor, o caminho do bem, o caminho da oração. Então, a melhor maneira de nós nos libertarmos dessa prisão que nós temos entre as pessoas que nós fizemos o mal ou que nós fizemos o mal é através do perdão. Perdoando as pessoas, nós nos livramos dessas amarras espirituais. A partir do momento que nós não perdoamos, que nós continuamos naquele clima de negatividade ou aquele falso perdão, né? Igual tem pessoas que falam assim, eu perdoo o fulano, mas ele lá e eu cá, quero mais é que se exploda, né? Desculpa a expressão, há várias pessoas que falam assim, né? Eu não desejo nada de mal, mas também não desejo nada de bem. O destino vai cuidar da vida. Ou então, assim, Deus sabe o que vai fazer com fulano, já querendo que Deus faça alguma coisa ruim, né? Como se Deus fosse tomar nossa parte na briga e ir lá e fazer o mal porque eu estou com raiva daquela pessoa. Deus jamais vai fazer o mal. Então, todas as vezes que eu não perdoo, ou que eu perdoo só da boca para fora, mas eu demonstro que o perdão, na verdade, não existiu, todas as vezes que acontece isso, eu continuo imantado aquelas pessoas, ao passo que se eu perdoo, eu consigo me livrar. Muitas das vezes, pessoas cometem um grande equívoco, que é o seguinte: às vezes a gente vê uma pessoa sofrendo muito com mágoa, sabe? E vem e reclama de alguém, porque é uma felicidade a gente trabalhar no espiritismo, porque a gente pode ter a oportunidade, né, de ser ouvidos pelas pessoas, né, de ouvir as pessoas, de oferecer ali um ombro amigo. Seja bem-vinda, Claudete. E aí, todas as vezes que eu deparo com alguém assim, eu percebo o quanto sofrimento que aquela pessoa ali tem justamente por não perdoar, porque fica todo aquele rancor, né? A pessoa não consegue seguir adiante na vida, parece que a pessoa estaciona tudo em torno daquele ódio ali, né? A pessoa fica ali gravitando em torno daquela prisão psíquica, em torno daquela pessoa que ela odeia e não consegue seguir adiante.
não consegue um novo relacionamento, não consegue uma nova vida, tudo gira em torno daquele rancor. E algumas vezes eu falo assim, poxa, mas e que tal perdoar? E algumas vezes a gente ouve o seguinte, o grande equívoco de nós, seres humanos, a gente olha e fala assim, fulano não merece o meu perdão. Alguém já pensou isso ou já ouviu essa frase? Coloca aqui no nosso chat, só coloca assim, já ouvi ou não ouvi. Por favor, todo mundo coloque aqui. Alguém já ouviu ou já falou alguma vez essa frase? Ah, fulano não merece o meu perdão. Ou pelo menos já pensou nas suas reflexões assim, não, tem que perdoar, não, mas ele não merece meu perdão, não. Alguém já ouviu? Alguém já pensou? Alguém já falou isso? Fulano não merece meu perdão. Meus irmãos, eu já ouvi isso várias vezes, de várias pessoas. Pessoas que a gente tenta ajudar e que a gente às vezes nem conhece a outra, aquele ou aquela, que aquela pessoa está com raiva. Então a pessoa chega para a gente e fala assim: eu estou com raiva do fulano, vou dar um nome aqui, tá? Do Silva. Estou com raiva do Silva, o Silva é isso, o Silva é aquilo. E aí você fala assim: meu irmão, que tal perdoar? E a pessoa já fica com raiva e fala assim: mas por que você está defendendo o Silva? Você não sabe quem ele é. Não sei mesmo. Muitas das vezes a gente recebe pessoas que vêm desabafar e a gente não sabe nem de quem ela está falando. Não fazemos a mínima ideia de quem aquela pessoa esteja falando. Só que é um grande equívoco da nossa vida. Ó, Claudete diz que já ouviu sim, né? Silva Zarboni diz que já ouvi sim, já pelo menos pensar, já devo ter pensado. Não fiquem preocupados, eu também já pensei nisso, já cheguei a falar isso, mas é o grande equívoco do ser humano. Por quê? Porque quando nós perdoamos alguém, eu não tenho que pensar se aquela pessoa merece ou não ser perdoada por mim, se aquela pessoa merece ou não o meu perdão. O que eu preciso perguntar quando eu decido perdoar alguém é se eu mereço. O alívio que eu tenho, a Tânia diz que também, né? Já ouviu. O que eu preciso perguntar é se eu mereço. Será que eu mereço? Tem pergunta aqui também do nosso querido irmão Valdomiro, né? Vamos deixar aqui para nosso bloco de perguntas. Eu não posso perguntar se fulano merece, porque quem perdoa se livra daquela mágoa e vive uma vida melhor instantaneamente, independente da pessoa que eu perdoo saber ou não. Porque muitas das vezes eu estou com raiva de alguém, aquela pessoa nem sabe que eu estou. Ela nem está sofrendo nada porque ela nem tem conhecimento daquilo. Ou sabe que eu estou com raiva, mas seguiu a vida dela e não sabe que eu continuei com raiva. Independente da pessoa que eu tenho raiva, rancor, ódio, qualquer sentimento negativo, saber ou não, sofrer ou não, só o fato de eu ter, eu sofro. E o fato de eu ter alguma coisa e eu sofrer, já significa que eu mereço me livrar daquele sentimento ruim. Quem perdoa se livra da mágoa, se livra dessa prisão de não conseguir seguir a vida adiante e ficar gravitando ali, orbitando em torno daquela pessoa que eu tenho raiva, ou daquelas pessoas, né? Às vezes a gente tem raiva de um monte de gente, a gente fica ali gravitando e não consegue seguir a nossa vida adiante. Então, é um grande equívoco do ser humano perguntar: será que fulano merece o meu perdão? Não tenho que saber se fulano merece ou não o meu perdão. O que eu tenho que saber é: eu mereço perdoar para poder me livrar desse rancor, desse sentimento tão ruim e seguir a minha vida, sair dessa prisão e conseguir seguir adiante. Olha que coisa linda que a Claudete Leite falou. Há muitos anos eu me liberei desse sentimento de ódio. E fica muito mais fácil a vida, sem dúvida, né, Claudete? Talvez se a gente tivesse a oportunidade de conversar, se você quiser, você pode colocar mais, eu te perguntaria: essa pessoa, será que fez para ela tanta diferença quanto fez para você? Se fez a mesma diferença, que ótimo, porque além da caridade que eu estou fazendo para comigo mesmo, me livrando daquele sentimento ruim, estou fazendo caridade para com o meu irmão também, que muitas das vezes está preso também naquela situação de: ai meu Deus, eu errei e fulano não me perdoa, isso não sai daqui da minha mente.
E quando eu faço também o bem àquela pessoa, é dupla a caridade para comigo mesmo, caridade para ela. Então, eu queria até saber da Claudete como é que foi isso, se a pessoa também sentiu isso, se ela ou se não fez diferença para aquela pessoa, porque a grande verdade é essa, meus irmãos. Às vezes faz diferença para o outro e às vezes não faz. Mas o que é mais importante é que para nós, sempre vai ter um ponto positivo em perdoar, porque instantaneamente eu me livro daquela prisão. Eu vou, Domiro fala para a gente assim: quando pedimos um perdão sincero, sentimos um alívio. Foi então que repensamos o nosso agir, nosso espírito, né? Seu espírito se regozija, exatamente, né? É um verdadeiro refrigério para a nossa alma, né? O Álvaro Rafael fala: eu ainda tenho sentimentos aprisionadores em relação ao sistema político em geral, sem falar de partidos e sim do povo, né? Meu irmão, isso aí também tá difícil da gente não sentir, né? Esses sentimentos aprisionadores, mas foi um bom exemplo que o nosso irmão deu, né? Porque há muitas pessoas também, né, que com raiva de determinado partido, aqui não há nenhuma conversa escolhendo lado A ou lado B, não, tá? Mas independente de eu escolher o lado A ou o lado B, quando a gente se apega demais a um lado para poder brigar e ter raiva e ódio do outro lado, o que que acontece também? Eu me aprisiono também. Não que eu não deva agir como cidadão, tentar exercer o meu direito, lutar para que as coisas fiquem melhor, tudo isso é bom, é correto. Agora, quando eu percebo que eu estou no caminho do ódio, de odiar aquele fulano do partido A ou do partido B, aquilo ali começa a me consumir e eu não vivo mais. Eu começo a viver em torno daquilo. E a gente tem visto isso, né? Várias pessoas que não conseguem seguir adiante porque só o que consegue pensar é a raiva daquele político ali, do determinado político. Então, todas as vezes que eu também tenho essa raiva de político, foi bom o nosso irmão falar, né? Não precisa ser de alguém que eu conheça ali, tá? Pode ser de um político lá distante, pode ser de alguém que me ligou e fez o mal para mim pelo telefone, tentou me aplicar um sequestro, e às vezes eu fico pro resto da vida pensando naquilo, estou aprisionado àquilo. Nem conheço quem me ligou, sei nem quem é, mas estou aprisionado. Pode ser uma empresa. Tem empresas que ficam ligando para a gente dia e noite, né, para poder vender o serviço, tentar vender. E tem uma aqui que me liga, sabe? Me liga 10 horas da noite, me liga 8 horas da manhã, liga toda hora. O senhor não deseja, sabe, fechar o nosso pacote? Sabe, às vezes aquilo ali dá uma raiva, mas eu já tento logo passar adiante. Na hora é normal, né? Que a gente tem um pouquinho de raiva ali, mas tente passar adiante, porque a gente pode também pegar uma raiva tão grande daquela empresa ali que a gente fica aprisionado. E o tempo todo a gente só pensa naquilo. Tudo isso, meus irmãos, são as nossas prisões. Nos prendemos, como eu falei no início, às pessoas, às situações, aos fatos, às vibrações, mas há sempre uma forma da gente se libertar dessas prisões. É o antídoto. Se o nosso irmão puder voltar à telinha aqui, né? É o antídoto, né? É justamente eu tentar quebrar aquele ciclo negativo com o ciclo positivo. Não é verdade, Igor? Todas as vezes que eu penso em rancor com alguém, eu quebro esse ciclo com perdão. Todas as vezes que eu me prendo à vibração, igual eu me prendi lá, né? Eu, Américo, me prendi à vibração do nosso irmão lá que estava lá querendo brigar no trânsito. Como é que eu quebrei aquilo? Fiz uma oração, pensei como eu poderia tirar algo de bom, tirei. Eu falei, olha, isso aí é um exemplo para a palestra de hoje. Então ele acabou me ajudando. De tudo, sempre a gente pode, né, ter uma forma de usar ali para ter um antídoto, mas se a gente não conseguir pensar, se a gente não conseguir perceber essas armadilhas, nós ficamos sempre aprisionados nessas armadilhas, nessas verdadeiras prisões do nosso espírito. Obrigado, Igor. Tá Meu mudo. amigo Américo, o mouse não respondeu. Meu amigo Américo, que maravilha, a gente já teve, como é a essência do nosso café, várias interações, e você também soube muito bem já conduzir esse momento de interação, que é a dinâmica mesmo do nosso café, para dar oportunidade ainda de alguns amigos
refletirem um pouco mais e colocarem mais algumas perguntas para o nosso momento de bate-papo. Valdomiro já deixou pergunta aí, a gente começa com ela, viu, Valdomiro? E depois seguiremos. Eu vou fazer rapidinho, até para você recarregar seu cafezinho aí, viu, Américo? Que eu acho que já está... Ah, muito bem. Então, para você recarregar o seu cafezinho aí, nós vamos fazer um rápido momento de arte e aí depois retornamos aí para o nosso bate-bola em torno das perguntas com os nossos amigos. Tá certo? Então, vamos trazer os nossos queridos amigos do coral Pato Surruro, é um coral aqui da nossa cidade de Natal, e eles têm uma música que está conectada com o que você falou, e eu vou trazer aqui para a gente nesse momento como o nosso momento de arte. Venturoso aquele que tem Jesus. Quanto amor, quanta paz, quanta luz nos invadem e embalam em doces canções que nos calam. Socorrei aqueles que sofrem mais, amparai, erguei, transformai todas as dores, tornais em bênçãos e luzes suaves que alentam. Esquece o passado, passado e vem. Esquece, vem. E canta com Jesus na vida. O que vale é o bem, o que vale é o bem que se faz a luz. É chegado o tempo de plantar mais as sementes ao solo lançai. Há uma voz que vos fala, esquece, perdoa e trabalha. Bendizei aquele que nos criou. Ergue vossas canções ao Senhor e envolvei toda a terra nas luzes divinas do amor. Esquece o passado, esquece o passado e vem. Esquece, vem. E canta com Jesus na vida. O que vale é o bem, o que vale é o bem que se faz a luz. Esquece o passado, esquece o passado e vem. Esquece, vem. E canta com Jesus na vida. O que vale é o bem, o que vale é o bem que se faz a luz.
Muito bem. Olha que nada é por um acaso, né? Esquece, perdoa. Trabalha. E não foi combinado. Foi aqueles combinados que são o produto da sintonia do trabalho, né? O nosso amigo Alisson já tinha subido o vídeo dos nossos amigos do Pato Surruro e calhou, como a gente diz aqui no Nordeste, de combinar perfeitamente com a sua fala, meu amigo Américo. Tá aí a Tânia dizendo, lindo nosso coral, que sábado comemorou seus 20 anos. Então, Que um coral abraço muito lindo mesmo. carinhoso Muito aos lindo, queridos muito amigos. emocionante. Muito bem. Américo, você estava falando, olha aí o cafezinho já recarregado, e na sua fala, antes de passar para a pergunta que o nosso amigo Valdomiro deixou, me lembrei muito da frase do Cristo, narrada lá em determinado momento do Evangelho de João, quando ele nos diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E refletir o quanto a doutrina espírita ela é, de fato, libertadora para as nossas vidas, não é? A partir do instante em que promove a oportunidade de a gente fazer todas essas reflexões e nos libertarmos dessas prisões que você também muito bem falou. Somos nós que nos impomos, né? Porque talvez algum dos nossos irmãos, quando viu a chamada do nosso café, pensou assim, vai lá o nosso irmão Américo falar de prisões como se fosse uma coisa de fora, né? A gente sempre se coloca meio que na posição da vítima, né? E aí você traz logo uma reflexão muito equilibrada no sentido de que essas prisões somos nós quem impomos para nós mesmos, né? E aí vem todo o conteúdo da doutrina espírita promover, ou pelo menos nos convidar a promover essa libertação, não é, meu amigo? Sem dúvida nenhuma. A doutrina espírita, à medida em que ela nos ensina, né? Ela nos instrui, ela nos traz essas ferramentas de libertação, né? Como Jesus nos disse, você falou muito bem, conhecerás a verdade e a verdade libertará. Todas as vezes que eu sigo em direção à verdade, eu estou seguindo em direção também à minha libertação, à minha liberdade. E todas as vezes que eu fujo da verdade, eu também estou seguindo no caminho contrário, ou seja, no caminho das minhas prisões, do meu próprio aprisionamento, né? Estava contando dessa minha historinha aí que não foi por um acaso, né? A música não foi por um acaso e o cidadão que apareceu por mim lá, que nunca tinha aparecido alguém assim, sabe? Eu dirijo aqui no Rio há anos, eu nunca vi alguém assim tentando arrumar tumulto de graça com todo mundo. Eu nunca vi isso, nunca mesmo. E sei até que acontece, que a gente ouve relato, né, de pessoas que gostam de brigar e tudo mais, mas pessoalmente foi a primeira vez que eu vi, ou pelo menos que eu me lembre, posso ter visto e não me lembro, e não é por um acaso, foi exatamente hoje, para poder me mostrar que eu precisava refletir que a qualquer momento a gente pode cair numa prisão dessa. A gente pode entrar numa prisão com alguém que a gente não conhece, alguém que sequer sabe o nosso nome, que sequer eu sei o nome, eu não vi nem o rosto do cidadão, e eu entrei naquela prisão mental. É uma verdadeira prisão mental, né? Eu não consigo sair daquilo. Mas, graças a Deus, com a oração, com conhecimento, foi o Espiritismo que me tirou hoje. Porque o fato de eu pensar no Espiritismo, tentar ver o que aquilo ali podia trazer de positivo para o nosso estudo de hoje e tudo mais, acabou me levando a refletir e conseguir sair daquele clima ali, daquele aprisionamento mental. Maravilha, Américo, maravilha. Sempre esses momentos, no final das contas, o sentimento que me invade é sempre o sentimento da gratidão por essas oportunidades que a gente tem. Na sua fala, dentre as inúmeras possibilidades, vamos até dizer assim, desses autoaprisionamentos que nós provocamos, né, para conosco mesmos, você tocou na temática do suicídio. A gente está aí, há pouco tempo, estávamos no mês de setembro falando bastante sobre essa questão, né? E sobre o quanto realmente isso pode ser aprisionador para o espírito que acaba cometendo esse ato equivocado, tentando se libertar de um sofrimento e mergulhando em sofrimentos muito maiores. E aí o Valdomiro, então, trouxe uma pergunta naquele momento, a gente deixou para esse nosso momento agora do bate-papo, e aí ele faz, então, a reflexão que
os chamados, né, os famosos kamikazes, ou os terroristas, eles são suicidas em nome de uma ideologia. E aí, quando tiram a vida de várias pessoas nesses movimentos equivocados, ficam presos a este looping. E aí o Valdomiro pergunta, como será que eles reagem, esses espíritos, a essa retirada abrupta da vida, e ainda mais numa condição como essa, que não é a sua retirada, e também a retirada de vários outros espíritos em consequência do seu ato. O fato deles se retirarem e levarem com eles várias pessoas, né? Na verdade, eles têm uma, vamos dizer assim, uma dívida muito grande, porque há a dívida da retirada da própria vida e há uma dívida para com cada uma daquelas pessoas que retirou a vida. Aquelas pessoas ali, cada uma delas vai nutrir, se não for um espírito totalmente iluminado, muito provavelmente vai nutrir um ódio por aquela pessoa, vai tentar buscar aquela pessoa para uma eventual desforra, para poder tentar prejudicar, perseguir. Então, esse desencarne coletivo de todas essas pessoas representa um grande transtorno na mente desse irmão, porque além dele ter que lidar com as dores do próprio suicídio, que já são muito grandes, os espíritos nos dão conta de que não importa o sofrimento que eu esteja nessa vida. Quando eu saio pela via do suicídio, não é esse caso aí, esse caso é por um ideal, mas quando eu saio pela via do suicídio para poder tentar me libertar dos sofrimentos que eu estou tendo aqui na matéria, o pós-suicídio, o momento depois, não importa o quanto eu esteja sofrendo aqui na matéria, depois vai ser muito pior. A situação vai ser muito mais difícil do que eu estou vivendo aqui. Então, assim, não adianta a gente tentar sair para poder achar que aquilo ali vai pôr fim ao meu sofrimento, porque na verdade só vai aumentar muito mais o meu sofrimento. E quando eu somo a esse sofrimento que já é inerente ao suicídio, quando eu somo a isso a dívida que eu crio e o sofrimento que eu trago para mim por ter tirado a vida de tantas pessoas, eu começo também a aumentar ainda mais a minha dívida e muito provavelmente eu vou entrar numa situação em que eu vou precisar de muito amparo, muitos anos, às vezes séculos, para poder conseguir me refazer, para conseguir ter a chance de começar a resgatar, a ter uma oportunidade nova de reencarnação, de ser perseguido. Às vezes a gente acha assim, Deus é ruim comigo, porque deixa os espíritos obsessores me obsidiarem. Às vezes a obsessão já é um grande passo na nossa vida. Às vezes a gente não para pensar nisso, porque há muitos espíritos que não conseguem ainda, já estão tão mal sob o ponto de vista espiritual, que não conseguem nem oportunidade de encarnar para ser obsidiado. Estão numa situação tal que não tem condições nem de reencarnar. Não aguentariam naquele momento, então precisam melhorar bastante, ser muito cuidado para que tenha oportunidade de reencarnar e ser obsidiado. Então, às vezes, o ser obsidiado já representa um degrau. Eu já estou, pelo menos, conseguindo me sujeitar àquilo ali. Já é um avanço, muitas das vezes. E esse irmão, então, ele vai ter essa dívida com todas essas pessoas, vai ter a dívida com ele mesmo. Agora, só para também a gente não ficar só no ponto difícil e negativo, quando o nosso irmão trouxe ali, enquanto estava a musiquinha, além de eu escutar esse coral lindo, eu separei também uma coisa aqui que eu queria mostrar para vocês, que é lá do nosso livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que está aberto aqui, se meu irmão puder colocar um pouquinho aqui, que diz assim para a gente, olha, deixa eu até contar para vocês, para a gente não ter que ler tudo e não tomar muito tempo de vocês, para ser mais dinâmico. O Céu e o Inferno, ele traz na parte final uma série de relatos e espíritos que estão em várias condições, espíritos em condições felizes, medianas, espíritos sofredores, e tem a classe dos espíritos suicidas. Dentro dessa classe dos espíritos suicidas, que são sofredores, eles dão vários relatos, e há um deles que se chama o Pai o Conscrito, que é esse nosso estudo de agora aqui, onde a história, resumindo bem rapidamente, é de um pai que vê o seu filho sendo chamado para ir para a guerra, e a única maneira que ele vê de tirar o filho daquela guerra seria justamente ele se matando, porque ele se matando, o filho dele passa a ser
o que se chama, não sei se o termo ainda é esse, mas arrimo de família, ele passa a ser o responsável pelo sustento da família e ele não pode mais ir para a guerra. Então ele pensou nisso tudo e ele resolveu se suicidar para tirar o filho da guerra. E aí os espíritos perguntam a ele, né, se isso aí significou para ele uma indulgência, se ele foi perdoado, e ele responde o seguinte: a punição será menos longa, mas nem por isso a ação deixa de ser má. Mais à frente ele vai dizer: eu fui completamente inspirado pelo amor paterno, porém mal inspirado. Em atenção a isso, a minha pena será abreviada. Pode botar a gente na tela de novo, meu irmão. O que que eu trouxe? Por que que eu trouxe isso aqui para você, querido irmão, querida irmã? Porque muitas das vezes a gente fala assim, puxa, mas o fato de eu estar fazendo isso, igual o nosso irmão deu o exemplo do terrorista, ele faz em nome de um ideal. Então isso não será levado em conta, sem dúvida. Vai sofrer, mas o fato dele ter feito aquilo ali em nome de algo que ele acreditava como sendo... Porque há muitas pessoas que fazem aquilo acreditando que estão fazendo bem. Por mais absurdo que seja, tá? Por pior que seja o ato, a pessoa às vezes tem o equívoco, é o equívoco. O equívoco, porque nunca vai ser bom matar alguém. Mas a pessoa às vezes tem um equívoco de achar que está fazendo aquilo ali por um bom motivo. Isso também é levado em consideração favoravelmente àquela pessoa, tá? Então, respondendo ao nosso irmão, a dívida desse irmão que é terrorista, kamikaze, vai ser enorme, porque ele tem a dívida com o próprio suicídio, de ter tirado a própria vida, e tem a dívida com todos esses irmãos. Isso vai contar muito contra esse irmão, mas tem a favor dele se ele fez aquilo ali pensando em algo positivo, pensando que estava fazendo bem, né? Muito embora equivocado, mas isso será levado em consideração. Igor, tem mais? Américo, meu amigo, bora lá. Ainda tem também aqui um pedido de ajuda da Claudete, e aí ela faz uma pergunta, eu vou trazer para a tela, e aí, enfim, nessas horas a gente também vai usando até um pouquinho da nossa intuição. E aí, Claudete, vamos ver aí o que é que o Américo vai trazer. Nem sempre a gente tem todos os elementos, né, para responder, mas ela diz: recebi a visita de um ente já desencarnado há 30 anos, e ele me disse, esse espírito desencarnado, que ela era a libertação dele. E ela pergunta o que poderia ser. Ó, minha irmã, isso aqui é muito difícil, tá? Vou dizer por que que é difícil. Porque o Espiritismo, ele justamente nos ensina a não praticarmos em nenhum ponto os determinismos, as certezas absolutas, julgar todas as situações da mesma forma. Ele fala para a gente que cada caso é um caso, ele explica para a gente que não há regra exata do que vai acontecer. Então, tudo isso nos impede de saber exatamente o que está acontecendo. Eu não sei qual é o caso, não sei qual é o laço que você tem com esse espírito, mas se você tiver com se tiver alguma relação, se você lembra, é um ente desencarnado. Estou imaginando aqui que você conheceu essa pessoa quando viva, né? Pode ser um ente desencarnado que você não conheceu, mas se você tiver conhecido essa pessoa e você lembrar que tem algo que ainda há de animosidade entre você e essa pessoa, talvez a grande chance dessa libertação que ele explicou para você no sonho, ou não sei como você recebeu essa visita, mas talvez seja justamente através do perdão, né? Porque o perdão liberta. Então, se há algo ainda que ficou ali mal resolvido, algo assim, perdoe. Perdoar vai libertar. Se não há, faça orações, sei lá, sempre há motivo da gente. Tudo é motivo para a gente orar e perdoar. Independente do que aconteça, orar e perdoar nunca faz mal. Então, ore e perdoe. E se você quiser depois passar mais detalhes, quiser conversar um pouco mais, você consegue me encontrar aí no Facebook, a gente possa, ou o nosso irmão Igor também. Olha, eu já te falando por você, meu irmão, mas a gente está sempre disponível, né, para poder conversar mais, para poder ajudar. Eu vi que a nossa irmã colocou ali, né, eu preciso de ajuda, então fique sempre à vontade, tá? Estamos sempre disponíveis para ajudar. Agora, só pelo que você falou aqui, só o que eu tenho a dizer é isso aí. Se for alguma intuição, inspiração, que você perdoe e ore. Orar e perdoar sempre é bom,
e sempre terá resultados positivos. É por isso que eu digo que nessas horas a gente busca realmente a inspiração e o amparo dos amigos, né? Porque, de fato, as situações, na grande maioria das vezes, são tão complexas, né? Mas esse antídoto, como você falou, não é, Américo? Eu gostei muito quando você fala dos antídotos da oração e do perdão. E eu costumo dizer que na farmácia divina, esses são medicamentos gratuitos que a gente pode utilizar e a superdosagem não causa efeitos colaterais, né? Então, de fato, Claudete, minha amiga, a gente espera sinceramente ter podido ajudar. A gente, claro, permanece sempre à disposição. E eu costumo também dizer muito assim, acima de tudo, as respostas estão dentro de nós, né, Américo? Cabe a gente fazer esse exercício de buscar mergulhar profundamente ali. Dificilmente alguém vai dar respostas para a gente sobre situações muito particulares, mas em algum momento talvez fazer as perguntas, como você muito bem fez, para que a gente dentro de nós possa encontrar as respostas, né? E elas estão lá aguardando muitas vezes só que a gente se liberte um pouco dessas situações aprisionadoras, como você mesmo colocou, dentre elas o rancor, a mágoa, o ressentimento. E aí eu já busco fazer uma ponte para uma outra pergunta que durante a sua fala eu anotei aqui e queria ouvir um pouquinho você falar de uma outra prisão também, que eu acho que está muito conectada com essas, que é a prisão do apego. E aí o apego, tanto no que diz respeito a coisas, e quantas vezes a gente acaba se apegando a coisas, às coisas materiais, mas também a gente pode pensar no apego a pessoas, e quanto isso muitas vezes aprisiona não somente a gente, quanto o outro. A gente está se aproximando aí do final de semana, onde a gente tem essa questão do chamado dia de finados. Eu gosto sempre de botar em aspas, porque para a gente, enquanto espírita, de finado não tem nada, né? E quantas pessoas ainda permanecem apegadas a esses entes que se foram, sem deixar que eles possam trilhar o seu caminho lá no mundo espiritual? E ainda, até dentro dessa questão que deixa eu puxar o nome aqui, do Álvaro. O Álvaro também falou dessa questão, das questões políticas aí, o apego às ideias. E quantas vezes o apego às ideias gera em mim esse aprisionamento, porque eu não me abro para a forma de pensar do outro e fico preso ali na minha ideia aprisionante, imaginando que ela é a verdade absoluta e, consequentemente, então, me digladiando com todos aqueles que pensam diferente de mim. Apego às coisas, apego às pessoas, apego às ideias. A gente se aprisiona também dessa maneira, meu amigo? O que é que você tem a nos dizer? Sem dúvida nenhuma, Igor, eu achei muito bacana a sua colocação, né? Porque tem coisas que vão realmente se complementando. Eu me recordo de algumas histórias, né, que constam dos livros espíritas, onde as pessoas são tão apegadas à matéria que elas desencarnam, não conseguem se desapegar do próprio corpo e elas acompanham, inclusive, a decomposição do corpo, porque por mais terrível que isso seja, o espírito ele não desgruda, ele não descola do corpo automaticamente com a morte. Não. Eu morri, teve a falência dos órgãos, eu vou desencarnar e vou lá para o plano espiritual, vou para o nosso lar, vou para um lugar bonito. Não, isso não é a regra. Muitas das vezes nós ficamos apegados aqui. E eu queria falar também, Igor, sobre uma questão aqui que muitas vezes a gente não comenta, né? No espiritismo, as pessoas têm medo. Vocês já ouviram falar de casas mal assombradas? Alguém já ouviu falar de casa mal assombrada? Eu queria que você colocasse aqui no nosso chat. Existe casa mal assombrada? Sempre tem uma história, né? A gente conhece as histórias. Aquela casa ali perto, normalmente aquela casa antiga e tudo mais, que fala assim, não, aquela casa ali ninguém quer comprar, porque aquilo ali é mal assombrado. Eu chego a me arrepiar, tá vendo? Que eu tenho medo danado disso. Eu sou espírita, mas tenho medo danado de casa mal assombrada, essas coisas assim, nossa, ainda são aterrorizantes para mim. E eu pergunto para vocês, será que existe essa coisa de casa mal assombrada? Irmãos, pasmem. Pode parecer que a gente está saindo do espiritismo, indo para o filme de ficção, né?
mas não é filme de ficção. Existem as casas mal assombradas, existem esses lugares. O que são as casas mal assombradas? Nada mais é do que, como o nosso irmão Igor falou, o apego exagerado das pessoas às coisas. Então, há pessoas que são tão excessivamente apegadas ao seu carro, à sua casa e etc., que quando desencarnam, essa é minha mãe, Igor, que quando desencarnam, elas não conseguem de jeito nenhum sair dali. Então, é como se ela não conseguisse ir para o plano espiritual e ela fica ali naquela casa mesmo. E todo mundo que entra ali acaba sentindo, se a pessoa tiver alguma mediunidade, se tiver ectoplasmia, mais ainda, um dia a gente fala mais disso, que a pessoa consegue usar aqueles fluidos para fazer fenômenos físicos, e aí tem batidas, tem tudo aquilo. Então, tudo isso existe. Fruto do quê? Fruto do nosso apego às coisas materiais. Então, apego, ele cria prisão? Cria. Apego a pessoas, apego a coisas, apego a ideias, talvez as ideias mais nos aprisionam do que tudo. O apego às ideias, Igor, ele essencialmente ele nos afasta da verdade. Porque obter a verdade é justamente eu ter a cabeça, eu ter o entendimento de que a verdade pode estar fora daquilo que eu penso. A partir do momento que eu me apego à minha ideia e não aceito que exista a possibilidade de uma ideia ser melhor do que a minha, eu acabo perdendo a oportunidade de chegar até a verdade. Porque quando eu me apaixono pela minha ideia, eu perco a chance de ouvir as outras ideias e de chegar até a verdade. Eu perco a chance de estudar, eu perco a chance de tudo. Eu sempre faço essa comparação aqui. É triste que acabou minha água agora. Puxa, mas eu sempre faço essa coisa aqui, é tão legal. Se você enche um copinho d'água assim até a boca, completamente, até a boca, sem água nenhuma, e você tentar colocar qualquer água a mais, o que acontece com essa água? Ela entorna. Assim somos nós. Quando nós achamos que nós já sabemos tudo, que a nossa ideia é a melhor ideia do mundo e tudo mais, a gente acaba perdendo a oportunidade de ouvir as ideias dos outros, de conhecer a verdade, de conhecer novas ideias, de crescermos espiritualmente. A melhor coisa do mundo é sempre a gente estar assim, ó. Não pode estar com o copo lá embaixo de tudo, senão a gente está com baixa estima. A gente começa, nossa, eu não sou nada, eu não sou ninguém, não. Eu sei que eu já subi um pouquinho, ó, o copinho está aqui, pela metade. Mas ainda tem muito para a gente crescer. Tem muito ainda para a gente aprender. Então, o apego à matéria aprisiona sim. O apego às pessoas aprisiona sim. É o que cria, como a gente viu aqui, seja o apego através do amor, seja através do rancor, tudo isso nos aprisiona. Muitas das vezes o amor irracional ele também prejudica as pessoas, porque a gente impede que aquela pessoa ali siga o caminho dela. Amar verdadeiramente, por exemplo, no caso do desencarne de um ente querido, é eu entender que aquele ente querido já completou a sua estadia aqui na Terra. É difícil, tá, gente? Eu consigo isso assim tranquilamente? Óbvio que não. Mas é eu entender que aquele ente querido já passou a fase dele ali e que ele precisa seguir adiante para poder seguir o seu rumo espiritual. E quando eu fico naquele apego de não, não podia morrer, volta aqui e choro e tudo mais, aquela pessoa não consegue seguir, porque quem ama não consegue seguir adiante vendo que a pessoa que a gente ama está ali no desespero, na lamentação. Então, até o amor, se for irracional, se for excessivamente com apego excessivo, ele também nos aprisiona. O amor verdadeiro é aquele que liberta, não é? Que liberta o ser amado, que deixa ele livre para que ele possa sempre chegar por escolha e não por um grilhão que muitas vezes se estabelece, né, meu amigo? Igor, Maravilha. você sabia uma coisa que eu estava pensando aqui? Diga, meu amigo. Você sabia que até a caridade pode nos aprisionar? Olha que coisa doida, né? Pois é, Américo. Sabe Como é? Diga como? aí. Imagine o seguinte: nós aprendemos no Livro dos Espíritos, aliás, mais precisamente no Evangelho segundo o Espiritismo, há um pedaço dele que ele fala sobre a caridade por obrigação, a caridade por interesse. Sabe aquela situação em que eu dou algo para alguém, faço uma caridade, mas fico pensando se eu vou receber aquilo em troca, se a pessoa vai ser grata ou não, e etc.
Antes de eu iniciar qualquer fala minha aqui, eu vou falar para vocês assim, tá? Não há problema de fazer a caridade, ainda que seja por interesse, obrigação, qualquer sentimento desse. Kardec nos explica que isso são etapas da nossa vida. Ele diz que, por óbvio, o grande objetivo de todo ser humano é chegar a um ponto em que a gente faça a caridade sem interesse, sem ser por obrigação. Isso é o nosso grande objetivo. Agora, se por enquanto eu ainda faço a caridade, por exemplo, porque eu sei que é a minha obrigação, aquela caridade forçada, não há problema, porque não vai ser da dia para a noite que eu vou acordar um homem caridoso e vou começar a fazer a caridade como Chico Xavier. Não vai ser. De início, vai ser por obrigação mesmo, vai ser por interesse. Muitas das vezes o espírita só muda o interesse. A gente às vezes não tem interesse que a pessoa retribua, mas a gente, ó, a pessoa retribui nada não, a gente diz, ó Deus, tá vendo aí? Me leva para o nosso lar, hein, ó. Ó, boa ação que eu tô fazendo aqui, ó. E a gente já fica pensando, né, no nosso ingresso que a gente está comprando a prazo lá para o nosso lar, com cada caridade dessa que eu faço. Então, todas as vezes que eu faço uma caridade, ainda que seja por obrigação, não há problema. O que há problema é se eu continuar o tempo todo assim, porque o grande objetivo é que eu continue até que um dia aquela caridade seja desinteressada, sem obrigação, sem interesse nem nada. Esse é o grande objetivo. Mas enquanto a gente ainda vive nesse mundo de caridade por interesse e tudo mais, esperando a gratidão, olha como a caridade pode nos aprisionar. Imagine que eu faço a caridade para alguém e aí eu fico esperando a gratidão daquela pessoa. Se eu faço a caridade e espero a gratidão, eu não estou livre. Eu estou preso àquela pessoa e eu estou preso ao grau de evolução daquela pessoa. Percebam como é que isso é difícil. Eu fiz a caridade e estou esperando para ver se o outro vai retribuir ou não, pelo menos com a gratidão, pelo menos com o agradecimento. O que isso significa? Significa que se o outro agradecer, eu vou ficar feliz da vida. Nossa, que legal, ele foi grato. E se o outro não agradecer, eu vou ficar chateado. Ou seja, eu estou prendendo a minha felicidade ao ato do outro. Eu estou preso ao ato do outro. Eu só vou ser feliz se o outro for grato. Então eu posso até fazer a caridade e a caridade me aprisionar, desde que eu coloque a minha felicidade no ato de gratidão ou retribuição do outro, e não no meu ato de fazer a caridade. Então, quando eu faço bem, quando eu faço a caridade, eu tenho que ficar feliz pelo próprio bem que eu faço e dar uma felicidade danada. Aos poucos a gente vai sentindo isso. Cada coisa boa que a gente faz dá uma felicidade. E tentar não buscar, só o bem já nos dá felicidade, tentar não buscar a retribuição ou agradecimento. Porque quando eu busco, na verdade, o que eu estou fazendo? É como se eu tivesse um volante que controla a minha vida. E aí eu vou escolhendo aqui o caminho que me deixa feliz ou triste. Feliz ou triste. E aí eu pego esse volante e entrego na mão do outro. Falo assim, ó, toma aí você, ó. Você vai decidir se eu sou feliz ou triste. Se você for grato, eu serei feliz. Se você for ingrato, vai me deixar triste e chateado. Então eu estou entregando ao outro a minha felicidade. Eu estou preso ao sentimento do outro. Percebam que até a caridade pode. Todas essas são essas armadilhas, né, que podem nos aprisionar. Excelente reflexão, Américo. Excelente reflexão. Eu costumo, nos nossos bate-papos, quando a gente fala um pouco sobre essa questão da caridade, do amor, dizer, e aí vou perguntar se você concorda e fique à vontade para discordar, que é extremamente importante nesses nossos bate-papos. Talvez um dos nossos grandes equívocos quando a gente pensa nessa questão do amor é pensar que o amor é algo para ser recebido. E, na realidade, eu penso que o amor, né, é algo para ser dado. E grande parte dos nossos conflitos na vida decorre exatamente dessa expectativa de receber e dessa nossa incapacidade de doar. Quando eu passo a doar o amor por uma lei natural, eu receberei o amor de volta. É a causa e o efeito. Mas a gente muitas vezes inverte, a gente espera receber primeiro, para depois, quem sabe, talvez doar alguma coisa. E o nosso Francisco, que está aqui, já disse em determinado momento, é dando que se recebe. O primeiro movimento é o movimento da doação. E a doação, ela pressupõe não esperar nada em troca, né, para ser genuína. Então, muitos dos nossos equívocos estão exatamente nessa prisão, e aí concordo com você demais, essa prisão do esperar sempre algo em troca, né?
Maravilha. O que você falou, né? Na verdade, você perguntou se eu concordo ou discordo, eu concordo completamente. E penso até que seja mais ou menos o que a gente abordou, né? Até por isso que você tocou, né? Porque vai convergindo bem com a ideia que a gente falou, né? Da mesma forma que eu dou e eu espero gratidão, é como se eu estivesse entregando a chave da minha felicidade para outro, o volante da minha vida para outro, ele vai decidir se eu sou feliz ou não. Quando eu coloco a minha felicidade no amor dos outros, o outro é que vai decidir se eu sou feliz. Se ele me amar, eu serei feliz. Se ele não me amar, se ela não me amar, eu serei infeliz. De modo que não sou eu que estou decidindo se eu vou ser feliz ou não. Quando eu coloco a felicidade ou a expectativa de felicidade da minha vida no meu amor, no amor que eu tenho para dar, eu sempre posso garantir que eu vou escolher ser feliz ou não. Porque eu escolho se eu vou amar ou não. E aí, quando eu escolho amar, eu escolho ser feliz. Se eu deixar para o outro, se eu colocar a minha felicidade no outro, amar, eu vou estar sempre sujeito a tudo de equivocado ou de bom que o outro tiver. Se o outro for bom e me amar, vai ser uma maravilha. Se não for, vai ser só tristeza. E outro detalhe, né? Que nem sempre a gente consegue a retribuição do outro na medida que a gente quer. Então, às vezes, o outro até ama, mas a gente não consegue perceber aquilo. E vai ser também motivo de frustração. Então, quando eu espero que o amor do outro me faça feliz, eu estou numa armadilha muito grande. Eu estou aprisionado ao outro. Primeiro, porque pode ser que o outro não consiga me amar. Segundo, porque pode ser que ele até consiga, mas eu não consiga perceber, entrar naquela dimensão ali do amor e sofro do mesmo jeito. Então, Igor, eu concordo 100% contigo. Como é que se diz? Em gênero, número e grau. Muito bem. Américo, outra coisa extremamente importante do nosso bate-papo foi quando você falou sobre o perdão, né? E o perdão como antídoto para esse aprisionamento do rancor, da mágoa, que muitas vezes você nos trouxe, é a consequência de algo que aconteceu no passado e que se estabelece como necessidade de corrigenda mútua no presente, né? Mas muitas vezes nós que somos espíritas imortalistas podemos acabar incorrendo num equívoco, que tem inclusive alguns casos interessantes, em alguma discussão, um amigo nosso dizendo assim, olha, esse caso eu estou deixando para a próxima encarnação. E aí o conhecimento da imortalidade e da reencarnação faz com que a gente postergue determinadas coisas que a gente precisa resolver agora, né? Encarnação seguinte, ou é melhor resolver logo? E aí eu vou só esperar um pouquinho, porque eu acho que teve alguma instabilidade aí na conexão do nosso amigo. Deu uma cortadinha agora, uma instabilidade. Você congelou aqui para a gente, mas eu acho que está voltando. Pronto, está voltando. Não sei se você pegou toda a pergunta. Peguei, Mas ouvi tudo. pronto. Então, beleza. Então, eu deixo a pergunta contigo aí. E aí, como a gente se libertar, talvez, dessa prisão de postergar a solução, pensando que a gente tem uma encarnação, ou duas, ou três pela frente? Olha, nós seres humanos ainda imperfeitos, né, a gente usa tudo à nossa conveniência, né? Então, qualquer coisa que a gente aprende, a gente usa para nossa conveniência, para poder, em vez da gente usar aquilo ali para se melhorar, a gente acaba aprendendo assim, não, mas todos são imperfeitos. Nessa terra de provas e expiações, todos são imperfeitos, ninguém tem essa capacidade toda. Então, a gente usa todas as informações para poder utilizar aquilo ali, para poder postergar ou deixar de cumprir aquilo que a gente precisa cumprir. Isso é natural do ser humano. E aí uma das coisas que a gente encontra é isso aí. Um dos fatos, né, bastante equivocados, vou dizer assim, é exatamente isso, é achar que como eu tenho várias encarnações, eu posso deixar aquilo ali que eu preciso resolver para resolver numa próxima reencarnação. Só que eu tenho várias dificuldades disso. Por quê? Porque eu não sei o quanto de comprometimento aquilo vai gerar numa próxima encarnação. Eu não sei como vai ser a minha próxima vida se eu não resolver aquilo agora. Por exemplo, vou dar só um exemplo, tá?
nós estamos aí batendo as portas da regeneração. Em breve, nosso planeta vai estar completamente transformado aí em mundo de regeneração. Isso não é o Américo que está falando, tá? Isso não é alarmista, isso está na literatura espírita, toda a literatura espírita. Quando nós entrarmos nesse mundo de regeneração, não vai haver mais espaço para uma série de condutas, para uma série de pensamentos. Pessoas que estão num determinado grau de ainda rancor, ainda situações erradas, elas não vão conseguir reencarnar mais aqui na Terra, vão ser levadas para mundos primitivos em relação à Terra, muito mais dificultosos da gente viver. A Terra, ela está hoje no melhor dos mundos, na melhor situação de mundo de prova e expiação. Não existe um mundo de prova e expiação melhor do que a Terra para viver hoje. Ah, Américo, como você sabe isso? Só usando a lógica. Nós estamos na porta de a regeneração. Aprendemos que a natureza não dá saltos, tudo vem aos poucos. Então, se já está na beirinha de virar regeneração, está quase regeneração, a gente está no melhor dos mundos de provas e expiações. Qualquer mundo de prova e expiação vai ser pior do que o nosso. E aí a gente fala assim, deixa por uma próxima encarnação, mas pode ser que essa ausência de perdão, pode ser que isso que eu não quero resolver agora, que eu estou empurrando para a próxima vida, seja um impedimento para eu vir aqui para a Terra, quando ela tornar-se um mundo de regeneração. E aí o que vai acontecer? Eu vou voltar atrás para um mundo muito pior do que a Terra e vou sofrer muito. E até eu conseguir retornar de novo para a Terra, vai ser uma dificuldade danada. Então, meus irmãos, não deixem nada para depois, para outra reencarnação, porque nós não sabemos as consequências disso. Nós não sabemos o que pode nos acontecer. Há uma reflexão que Emmanuel nos deixa, que muitas das vezes, segundos de invigilância causam séculos de resgate. Às vezes, em um segundo, eu posso tomar uma decisão, seja de fazer algo equivocado, ou de deixar de resolver algo, ou deixar de fazer algo bom, que às vezes aquele um segundo ali de decisão equivocada pode significar séculos de resgate para mim. Então, vamos fazer tudo que a gente puder agora, não deixar para depois, porque a gente não sabe nunca as consequências. Maravilha, meu amigo. Quando a prosa é boa, o tempo passa e a gente nem percebe que o tempo passou, né? E eu gosto muito de dizer que essa combinação ela é fantástica. Eu também, como você percebi, gosto de um cafezinho, adoro Kardec e sou fascinado pelos amigos. Então, quando a gente teve a ideia de criar esse programa, eu disse para o Alisson, olha, combinação perfeita. Café com Kardec e amigos não tem como dar errado, vai dar certo sempre. E foi muito bom tê-lo conosco. Aos amigos queridos que estão conosco, a nossa gratidão. A gente realmente talvez não teve tempo para responder todas as perguntas, mas fomos aqui fazendo o nosso esforço. E eu queria ainda deixar um espaço aberto, Américo, para que você pudesse fazer as suas considerações finais, falar ainda algo que você ache importante, se despedir dos nossos amigos, já dizendo, não é a primeira vez que você está aqui conosco, certamente não será a última e nós esperamos muito brevemente estar contigo novamente em futuras programações do nosso canal Seridó Espírita. Então, deixo o espaço aberto agora para as suas despedidas, para as suas considerações finais. Muito obrigado, meu querido Igor. Queridos irmãos que nos acompanharam, muito obrigado pela participação, pelo carinho. Eu vi que tem um monte de perguntas ali que não deu para a gente responder, mas a gente segue numa próxima oportunidade. Sempre há tempo da gente responder em outras ocasiões. Então, obrigado pelo carinho, pela participação, por tudo. E eu queria deixar aqui como recado final, já que o nosso tema foi esse, as nossas prisões, né, as prisões do espírito, ou como o Igor muito bem falou, as autoprisões, ou autoaprisionamento do espírito. Eu queria falar para vocês o seguinte, que nós só evoluímos quando nós paramos de buscar motivos externamente e começamos a buscar os motivos em nós. O que eu quero dizer com isso? Sempre na nossa vida que nós cometermos algum equívoco, fizermos algo de errado, se nós quisermos, sempre haverá alguém que a gente possa culpar ou colocar responsabilidade naquilo, porque vivemos em sociedade. Seja uma causa mais próxima, ou seja uma causa mais distante, sempre será possível a gente arrumar uma causa fora de nós para aquele equívoco que a gente cometeu, para falar assim, não, eu fiz isso
porque fulano fez aquilo, ou porque Beltrano teve isso, ou porque a situação tal me levou a isso, sempre será possível. Só que enquanto nós buscarmos as causas dos nossos problemas, das nossas dificuldades externas a nós, em outras pessoas ou em outras situações, nós perdemos a oportunidade de crescer. O nosso crescimento é individual. Claro que cada um de nós que cresce ajuda pelo exemplo a todos aqueles que estão à nossa volta e que nós amamos a crescer também. Mas o nosso crescimento é individual. Não adianta eu dizer que eu xinguei alguém porque o fulano me xingou. Isso é o maior absurdo e o maior equívoco do ser humano. Eu xinguei alguém porque eu ainda sou descontrolado, porque eu ainda não sou dono das minhas emoções. O fulano me xingou porque ele tem os problemas dele, mas isso cabe a ele. Agora, se eu xinguei de volta, a culpa já passa a ser minha, porque eu poderia muito bem ouvir aquilo, guardar, fazer a minha reflexão, sair de perto e não me envolver emocionalmente naquilo ali. Então, não há como a gente justificar os nossos equívocos nos equívocos dos outros. Quando eu começo a perceber isso, eu começo a me libertar dessas prisões, porque eu começo a perceber que está em mim a solução para me desamarrar, para abrir as portas dessa prisão que eu mesmo me coloco. Não é culpa dos outros, não é responsabilidade dos outros. A responsabilidade do que acontece na minha vida é minha e já está mais do que na hora de nós assumirmos essa responsabilidade para que a gente possa ter o direito de voltar nesse novo mundo de regeneração. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo Café com Kardec, se Deus quiser e esse pessoal aqui me convidar. Um beijo, até lá. Até lá, meu querido Américo. Meu amigo, tem um pedido que foi feito que não tenho como não atender a esse pedido, tá certo? A Vera Lúcia está pedindo aqui para você fazer uma prece e encerrar esse nosso café, então, dessa maneira, com um pedido tão carinhoso assim, feito dessa maneira, a gente não tem como não atender, então ainda vou abusar da sua boa vontade, do seu carinho, e pedir que, com essa rogativa final, você possa encerrar esse nosso momento. Gratidão. Como você falou e eu, né? Prece, perdão, nunca faz mal, nunca é demais. Então vamos à nossa oração, à nossa prece, levar o nosso pensamento a Deus, que é o nosso Pai de infinito amor e bondade, e pedir acima de tudo a Ele que esteja conosco nessa oração de agora. Aos guias de luz, a Jesus, o nosso grande mestre, a todos aqueles que participam do nosso programa Café com Kardec, que possam nos envolver, nos ouvir nessa nossa rogativa de agora. Papai do céu, Mestre Jesus, guias de luz, ajudai-nos, Papai do céu, a cada um de nós em cada uma das nossas dificuldades. Bem sabemos, meu Deus do céu, da necessidade que temos de encarar de frente as nossas dificuldades e sabemos também que todas elas só acontecem porque nós acabamos permitindo que as dificuldades venham, que as prisões aconteçam. Nós somos responsáveis, Papai do céu. Então, a primeira coisa que pedimos é isso, para que cada um de nós possa ser tocado no fundo do nosso coração, durante as situações difíceis da nossa vida, para entendermos a nossa responsabilidade naquele momento. Esse é o primeiro pedido. E o segundo pedido, Papai do céu, como seres frágeis que somos, imperfeitos, e que nada conseguimos sentir sem a ajuda de Jesus, desses guias de luz maravilhosos, que nos ajude, nos dando ânimo para superarmos essas dificuldades que, embora nós mesmos criamos, não conseguimos sozinhos, Papai do céu, precisamos de ajuda. Nos ajude a sair das dificuldades, nos ajude a superar as nossas provas, as nossas expiações. Nos ajude, Papai do céu, a passar pelos tormentos que ainda temos que passar. Nos ajude a praticarmos o bem, a caridade, a diminuirmos os nossos erros, os nossos vícios, os nossos problemas, para com isso irmos apagando as expiações que ainda temos que passar. Enfim, Papai do céu, nos ampare, nos guarde, mande essa equipe maravilhosa para estar junto de nós, curando nossas doenças, curando nossas dificuldades, nos incentivando a seguir adiante, impedindo o nosso desânimo, enfim, Papai do céu, que para cada momento que estivermos passando, que cada momento que cada irmãozinho desse de casa estiver passando,
Tu seja o remédio necessário na dose certa para cada um de nós, para cada um que aqui está, rogando em seu nome a sua proteção. Com essa nossa rogativa, pedimos também para encerrar esse nosso Café com Kardec, dando todos nós juntos, eu aqui pela palavra, os irmãos em casa pelo chat, mas dando todos juntos, graças a Deus. Graças a Deus, Papai do céu. Graças a Deus. Um beijo, meus amigos, e até o próximo Café com Kardec e amigos. Uma boa noite a todos. Fiquem com